Boa tarde. Hoje vamos falar um pouco sobre o sistema digestório. Eu me chamo Matheus. E eu me chamo Ana Clara. O sistema digestório pode ser dividido anatomicamente em trato gastrointestinal e órgãos anexos ou acessórios. O trato gastrointestinal é um tubo contínuo de aproximadamente 9 metros, que começa na boca e termina no ânus, e é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Os órgãos acessórios são aqueles que são anexos no sistema, mesmo não fazendo parte do tubo digestivo, como os dentes, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Mas para entender melhor sobre esse processo, preciso explicar uma coisa antes. O que seria digestão e qual a sua função? Digestão é a transformação dos alimentos em substâncias assimiláveis realizada no aparelho digestório. E sua principal função é fazer com que as macromoléculas virem micromoléculas, seja tudo o que ingerimos do menor tamanho possível para que o nosso organismo consiga absorver todos os nutrientes. A digestão é dividida em duas partes, a parte física e a química. A física é a parte da mastigação, deglutição e do peritaltismo, que é o movimento que os órgãos fazem para que o alimento siga no seu caminho no tubo digestório. A química é onde acontecem as reações químicas, chamadas de hidrólise enzimática, como a salivação na boca, a quimificação no estômago e a quilificação no intestino. Além disso, ela é dividida em 4 fases: a ingestão, digestão, absorção e eliminação. A digestão inicia-se na boca, onde os alimentos são mastigados e reduzidos a pedaços bem menores com o auxílio dos dentes, que têm o papel de rasgar, amassar e triturar os alimentos, e da língua, que empurra o alimento para trás, jogando dentro da faringe. Além disso, é a língua que nos protege de comermos algo estragado, por exemplo, pois é ela que nos permite sentir os gostos. É na boca também o local de atuação das glândulas salivares, que tem como principal função a produção e secreção de salivas que lubrificam o esôfago, facilitando a passagem do bolo alimentar. Logo depois, o bolo passa pela faringe, que tem como função mais importante separar o sistema digestório do sistema respiratório. É no esôfago que se iniciam os movimentos peristálticos, que são basicamente os movimentos involuntários realizados pelo intestino e pelo esôfago. Esses movimentos são responsáveis por fazer com que o bolo alimentar caminhe ao longo destes para que a digestão ocorra no devido local. É no estômago que o bolo alimentar passa a se chamar quimo, e é onde se inicia a digestão de proteínas através da enzima pepsina, que transformam-se em peptídeos, que são moléculas bem menores. Agora o quimo segue para o intestino delgado, que é dividido em 2 partes. A primeira parte é o duodeno, que é responsável pela produção do suco entérico e onde termina a digestão do quimo, com a ajuda de duas glândulas acessórias, o fígado e o pâncreas, que produzem a bile, que separa as gorduras em partículas microscópicas, facilitando a ação das enzimas pancreáticas sobre os lipídios, e o suco pancreático, que tem como uma das principais enzimas a tripsina, que age sobre as proteínas e se torna ativa quando chega no duodeno e se junta ao suco entérico, transformando-se em quimotripsina. No final do processo realizado no duodeno, o conjunto das substâncias forma um líquido viscoso de cor branca, denominado quilo, que segue para o jejum no ilho, que é a última parte do intestino delgado. É no jejum no ilho que ocorre a absorção dos nutrientes através de suas microvilosidades, que levam grande parte dos nutrientes para todas as células do organismo através do sangue. Depois de serem absorvidos os nutrientes no intestino delgado, o intestino grosso faz a absorção da água e dos sais minerais e é subdividido em 4 regiões principais: o seco, o colo, o reto e o ânus. O seco é onde desemboca o conteúdo vindo do intestino delgado. Nessa região consta a presença de um pequeno prolongamento em forma de tubo, o apêndice vermiforme. O cólon é uma estrutura grande que atravessa todo o abdômen em forma de S. O reto, que é responsável por fazer comunicações com o meio externo através do ânus. E, por fim, temos o ânus, que se encontra completamente fora da cavidade abinopélvica. Esse foi o nosso trabalho sobre o sistema digestório. Obrigado pela atenção.